Muito boa tarde para todos do nosso grupo Os Mensageiros. Hoje, quarta-feira, com muito calor, mas nós estamos aqui prontos para divulgarmos a abençoada doutrina espírita através do estudo desse livro que Kardec e os bons espíritos trouxeram para nós. Trata-se de O Livro dos Espíritos, aonde damos continuidade ao estudo da vida espírita e dos espíritos errantes. Então vamos em frente. Allan Kardec, no quesito 227, ele inquiriu dos espíritos superiores que presidiam os seus trabalhos da seguinte forma: de que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Então, aqui, pessoal, novamente vamos afirmar, vamos entender que espírito errante não significa que perderam o rumo, que não sabe, que ficam vagando. Não. Errante é aquele período entre uma encarnação e outra. Então, é claro que eles não se instruem assim como nós. Mas é claro que eles têm uma forma de se instruir. E eles respondem, os espíritos, então, que eles estudam o passado. É verdade, pessoal. Não só eles, nós também temos que estudar o nosso passado. Porque o nosso passado, com certeza, tem erros clamorosos que cometemos e que não queremos cometer mais. Isso que é importante. Então, esses espíritos que estão nesse período de erraticidade, eles procuram também se melhorar, não é? Deixando de lado, não é? Procurando só as boas tendências, as virtudes. Então eles veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, porque eles têm toda a autoridade, não é, para ir de um mundo espiritual, de um planeta, de um mundo espiritual, não é? Uma colônia espiritual para uma outra, para aprender com os outros que lá se encontram, que talvez saibam mais. Então, também escutam os trabalhos, os discursos de homens importantes e esclarecidos aqui do nosso mundo, visitando quando pode, tem essa capacidade. Eles vêm observar como não, pessoal. Não pense que os espíritos só ficam lá do outro lado. Aqui, junto de nós, está cheio de espíritos. André Luiz, quando teve permissão para visitar a família, ele ficou assim, é, embasbacado, digamos, de tanto espírito que ele via nas sacadas dos sobrados, dos prédios. eh, os espíritos andando em bondes, que na época do André Luiz havia os bondes saindo, espíritos andando de bonde, andando pelas ruas normalmente, querendo conversar. Essa é a realidade, pessoal, que nós espíritas conhecemos e queremos divulgar para todos. A vida não cessa, ela prossegue sempre. Morre o corpo, mas o espírito não morre. Então, eles ouvem também, não é? Participam de reuniões com espíritos mais elevados do que eles, e isso lhes proporciona ideias que eles não possuíam, sua própria melhoria. Seguindo, pergunta 228, os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Os espíritos elevados, ou seja, espíritos superiores, ao perderem o seu invólucro, ou seja, o corpo físico, deixam as más paixões e só guardam a do bem. É claro, é natural, mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. A primeira ordem nós sabemos que são espíritos do bem. E na tela seguinte nós vamos mostrar isso assim com maior clareza.
Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões desde que veem os seus inconvenientes? Resposta adequada. Vejam só, tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. É verdade. O mundo está cheio de pessoas vaidosas e orgulhosas. Acredita que, ao deixar o mundo material, perderão esse defeito? Não, não perderão, não, porque os defeitos ficam cravados no perispírito, não é? E somente depois de muitas encarnações é que vão perdendo aos poucos os defeitos e adquirindo virtudes. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera espiritual que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. E apenas por momentos que ele entrevê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. É assim que os espíritos aprendem, os superiores mostram o caminho da verdade, o caminho da realidade das coisas, e assim eles vão assimilando e vão aprendendo. Vamos em frente? É aqui, pessoal. Este que é o item principal aqui, muito importante de nossas existências, o princípio das paixões. Então, Kardec, ele ensina que o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, porque veja bem, as paixões têm vários níveis, não é, de força. Então, vamos analisar o segundo item. Dizem os espíritos, não, a paixão está no excesso, acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. Verdade. É só no seu abuso que está causando mal. Portanto, aquele que se dedica com paixão ao estudo, ao trabalho, como os grandes líderes do passado e do presente, que se dedicam com entranhado amor ao trabalho, uma pesquisa, essa paixão é abençoada. Ela leva o homem a adquirir forças através do plano espiritual que influem positivamente nessas pessoas a realizar algo de bem. Agora, o abuso dessas coisas é que está no mal, especialmente naquilo que diz respeito ao passionalismo. Homens e mulheres que se apaixonam de uma forma vivaz, tão forte que passa a ser passional, e daí é perigosa. Quantos e quantos problemas surgem através do passionalismo, que vocês sabem tão bem quanto eu. Portanto, não há necessidade de explicações. Vamos seguir em frente. Pergunta 230. O espírito progride no estado errante? Resposta: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele dispõe, que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Portanto, vejam vocês que os espíritos lá naquele lado, né, no outro lado, aguardando uma encarnação, eles têm, é claro, o desejo de progredir, mas progresso mesmo é só na vida física material, porque aqui nós temos que dar duro, trabalhar, sofrer, sacrificar-se, alegrar-se, enfim, a vida é assim um caleidoscópio, e a cada girada apresenta um momento diferente. E na 231 quis saber Kardec se os espíritos errantes são felizes ou infelizes.
mais ou menos segundo os seus méritos. Sofre as paixões cujos germes conservaram ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. O que é essa desmaterialização? É despojar-se das deficiências existentes, deficiências morais, intelectuais, espirituais. É deixar de lado aquela única meta que a maioria da nossa civilização possui, de enriquecer. Não importa de que forma, é enriquecer, mesmo prejudicando o próximo. Então, quando houver essa desmaterialização, serão mais ou menos felizes. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade. E isso é uma punição, porque muitas vezes o espírito, não, eu preciso reencarnar. Mas não é bem assim. Os mentores espirituais que tratam do problema da reencarnação, eles é que sabem quando é que é necessária uma nova encarnação. Enquanto isso, ele fica lá na erraticidade, aprendendo tudo aquilo que for necessário, e quando ele estiver, digamos, amadurecido e pronto, não tem dúvida, ele passará por esse processo reencarnatório, que é muito difícil, pessoal, exige um grande trabalho dos espíritos mentores que trabalham nessa área, para preparar um mapa biológico, físico, enfim, os acontecimentos principais que se darão na vida do futuro candidato à reencarnação. E aqui do lado nós colocamos, não é, um slide, não é, da pessoa trabalhando. Eu pus esse aqui, que é uma pessoa dando duro, mas o trabalho não é só físico, não. O trabalho é mental também. Os grandes escritores, eles passam dificuldades para expor o trabalho. Exige muito da mente, cansa também, igualmente. E nós aqui ainda, não é assim, num estágio ainda não muito desenvolvido, nós temos que trabalhar. Não importa o trabalho. Todo o trabalho é digno, é moral, e Deus deu o trabalho para que o trabalho nos aperfeiçoe. Porque o trabalho também, além de dignificar o homem, ele aguça a inteligência. O trabalho traz conforto, porque quem trabalha tem o seu dinheiro e com o dinheiro ele pode comprar o seu conforto. Tá bom, pessoal? Vamos em frente? Então, espírito desmaterializado. Nós vimos isso nas páginas anteriores. O espírito desmaterializado de consciência pura. A morte para esses espíritos é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Nas obras espíritas, os espíritos conservam, eles mostram o que de fato aconteceu com eles. Quando eles despertam, estão cercados pelos parentes, pelos amigos, por todos aqueles que eles amaram, o anjo da guarda que os protegeu durante a sua existência corpórea. Então, é uma coisa, é uma festa. Mas isso para aqueles que já deixaram a matéria de lado, né? A matéria que eu digo é aquele amor, aquela paixão pelo dinheiro, né? Que materializa, embrutece o espírito. Vamos em frente. Então, pessoal, o que é a casa do Pai? Que muitos ignoram, eles veem o céu estrelado nas noites límpidas e dizem que maravilha. Deus fez tudo isso para que a gente olhe, não é? Que coisa bonita, mas é o universo rolando com incontáveis mundos celestes onde há vida, há trabalho, há amor.
Portanto, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as levam e percorrem o espaço e os mundos. Coisa maravilhosa, a oportunidade que esses espíritos têm de correr os mundos, os planos espirituais. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, enquanto o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, as diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas, mas elas existem. Se a gente entender que não existe vida nesses mundos, nós estamos duvidando da inteligência de Deus. Será que Deus construiu tudo isso somente para a gente ver? Não, tem vida em todos eles. Deus não fez nada para ficar parado. Tudo rola no universo. É isso que a gente tem que entender e futuramente a gente vai tocando nesses assuntos com mais profundidade. E finalmente, pessoal, essa última ilustração. Para se dirigir a Deus, só existe uma senha. Qual é essa senha? A caridade. Caridade que Jesus demonstrou com muito amor. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. E quem escreveu isso? Santo Agostinho, o grande líder católico, não é? Que veio colaborar com Allan Kardec, porque viu que na doutrina espírita estava o princípio e o fim de tudo aquilo que é necessário para a evolução do homem. Então, era isso que nós oferecemos para vocês nesta canícula de quarta-feira, e se Deus quiser, na próxima estaremos juntos novamente para estudarmos, aprendermos e sermos felizes. Até lá, então, meus caros, fiquem todos na paz de Deus.